Olá pessoal, tudo bem? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao curso de assistente de contabilidade. Bem, frisando a você, relembrando, que nós já temos o curso completo de assistente administrativo, o curso de assistente de marketing e venda também, e o curso de logística e cadeia de suprimentos. Vocês que já nos acompanham já sabem do que eu estou falando, já me conhecem. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Tiago Jesus. E vem conosco aqui, vem com a gente no curso de contabilidade, que vai ser o maior barato. Bem, contabilidade básica é o nosso módulo. Essa é a aula 2, tá, gente? Essa é a aula 2. Lá na aula 1, a gente introduziu o conceito, ou seja, o que é contabilidade, dizendo como que funciona. Demos uma introdução ali, os métodos de partidas dobradas, só falei que existe o simples, não muito mais, não usado praticamente, é usado partido dobradas, e inserimos e abordamos um tanto quanto sobre débito e crédito, a diferença do significado deles, aí fora e na realidade da contabilidade, que são bem diferentes. Então você que me acompanhando, acredito que já está massificado e inteligível em relação a isso, já entendeu a coisa. Se porventura você está caindo de paraquedas aqui agora, não deixa de curtir se você curtir, espero que você curta. Inscreva-se no nosso canal também, clique lá no sininho. Ao longo aqui no discorrer da aula você vai me ouvir falar sobre essas diferenças. E falamos ali sobre métodos, alguma forma, sobre a forma de como fazer a contabilidade, ou seja, como contabilizar. Então, os procedimentos para registros contábeis, nas partidas dobradas, na coluna do débito, na coluna do crédito, em uma determinada conta. Conta ainda não peguei a fundo. O que eu disse, é sempre bom a gente dizer o que é, ou seja, o conceito de alguma coisa, como que ela funciona, ou seja, como que procede, como que faz aquela coisa, e evidentemente o fim dela, ou seja, para que ela serve. Ela nos será útil para quê? Qual a finalidade, qual o objetivo daquela coisa em si. Então abordamos alguns elementos ali contábeis, não todos. A conta ainda não é nessa segunda aula, tem mais aula para frente, certo? Então, follow me, sigam-me, galera. O assunto que a gente vai abordar hoje é estática patrimonial. Uma estática, por si só, talvez você já remeta a algo que esteja parado, estática. Lá na física tem estática no ponto material, lá na física, equilíbrio estático, a força de atrito estático e cinético. O cinético remete a movimento, e a estática remeteria ao repouso, a estar parado. Será? Bem, a gente pode até entender como um movimento também patrimonial, um movimento do patrimônio. E a estática ali levando a um sentido de, um significado da palavra de estabilidade, estável, equilíbrio. Enfim, como vai funcionar? Nessa aula a gente vai ampliar um pouco mais dizendo sobre as situações patrimoniais. Eis, então, o sentido aí da estática patrimonial. E a gente poderia até, talvez, encarar como a dinâmica patrimonial, ou seja, o movimento dela, como que ela funciona. E terão aí as condições favoráveis e não muito favoráveis assim, as condições de, decretando falência e as condições de plenitude, que está numa situação plena. Isso está lá no final dessa aula, que também, tal como a primeira, é bem conceitual, que era o conceito, o que é, para depois a gente partir a vera, com vontade, com força, no como funciona, no proceder e no procedimento, certo? E sempre abordando, externando aqui, explicitando sobre o fim daquilo, ou seja, sobre a razão, a função, a finalidade, o objetivo de cada coisa. Então sigamos para a aula 2, senhores e senhoras. Contabilidade. Eis aqui novamente, como na aula anterior, separei 2 tópicos para a gente poder relembrar, fazer um remake aqui, um flashback e reforçar o entendimento. Ciência, o conceito, para a contabilidade. Ciência que tem por objetivo o estudo, a análise das variações, ou seja, mutações, alterações, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade, das ocorrências, dos acontecimentos, no quê? No tal do patrimônio. Então, quantidades estimadas
mais pedidos abertos de venda, se somando as quantidades estocadas, essa autossoma aqui, ó, e quantidades em processo, em termos contábeis, nos remetem, nos catalisam, nos conduzem à chamada ação, tomada de decisão. Na aula anterior eu expliquei isso um pouco mais a fundo. Vou passar aqui mais subjetivamente. Mas, né, evidentemente, você pode retornar à aula 1. Se você não viu, você que viu, você vai lembrar. Eu massifiquei muito aqui a nossa conversa, nosso compartilhamento em relação à tomada de decisão, sobre os 4 pilares da administração, né, que é a organização, o planejamento, o controle, a direção e tudo mais. Falando sobre as camadas, né, aqui de níveis de decisão, evidentemente, tanto a nível estratégico, quanto a nível tático e nível operacional. Por que a pirâmide está de ponta cabeça? Porque tem o nível aqui dos clientes, evidentemente, que sustenta toda essa estrutura orgânica aqui. Então, a tomada de decisão, ela não é só a nível estratégico, ela é tanto tático quanto operacional, dentro, evidentemente, de suas responsabilidades, de acordo com as suas proporções. É proporcional, evidentemente. Mas informações, elas são registradas aqui. Eu estou focando muito no estoque, né, em relação tanto numa fábrica ou no centro de distribuição, no comércio, numa loja que seja, que são ativos, né? O estoque em processo apresenta ativos. O estoque, né, que está, enfim, armazenado, suas formações de estoques, o estoque que está ali na gôndola, o estoque que está no depósito, etc., ou uma área de picking que seja, faz parte do patrimônio. Ou seja, é ativo, é bem, ok? Possui valor econômico. E você tem as quantidades que serão vendidas, ou seja, elas darão saída. Aquilo ali é estimativa de venda, evidentemente, e também pedidos já em aberto. Então, esse conjunto aqui dessa autossoma nos leva a tomar decisões também a níveis contábeis, outros níveis também, outras esferas, mas a gente está dando um enfoque aqui para a contabilidade, ok? Então vamos seguir, tem a espinha de peixe novamente para a gente refrisar, a gente está relacionando resultados alcançados com relatórios. Relatórios, essa palavrinha aqui, remete a reportar, remete a informação, remete a anotação, remete a registro. Então, fatos precisam ser registrados? Sim, porque eu tenho que decidir. Então, tem que haver registro de fatos. Entradas de grana, de material, de insumo, de matéria-prima, etc., tal como saídas também de grana, matéria-prima, insumos. Informações das mais diversas tem que ser registrado, nível sistema, enfim, via documental que seja. Isso vai contribuir para atingir esse objetivo aqui. O controle, né, tem termo até controladoria, você ouve bem esse termo, acredito, né? Se não ouviu, está ouvindo agora, mas a maioria acredito já conhece esse termo muito difundido. E existem departamentos, né, a nível empresarial também existem departamentos que têm esse nome, né, controlador. Existe o controlador, o controller, ou seja, é o camarada, é o cara, é a figura, é o personagem, o profissional que está na área de controladoria, de auditoria, ou seja, que visa então, né, controlar, evidentemente. E tal como planejamento. Aqui eu tenho 2 elementos, né, 2 componentes contábeis, são os débitos e os créditos, também devidamente registrados pelos métodos de escrituração lá da aula anterior que a gente conversou, que a gente comunicou e compartilhou e tal. E isso nos condiciona a ter mais controle, ter mais planejamento. O que é isso aí, esse negócio? Esse negócio, para quem não conhece, é a famosa espinha de peixe. Piorou, espinha de peixe. O que é isso? Até parece uma espinha de peixe. Vamos lá, pessoal que já me conhece, ou que já sabe isso. Esse é o famoso diagrama de Ishikawa, né? Ou diagrama de causa e efeito. Para todo efeito aqui, ou seja, resultado, seja positivo ou negativo, você tem possíveis causas, ou causas já concretas, ok? Então vamos seguir, gente. Patrimônio. Conceito disso. Tá aqui, conjunto de bens, direitos e obrigações. Ou seja, o patrimônio não é só aquilo então que você tem direito a receber, certo? O valor econômico que você possui, mas também são valores econômicos de terceiros, que está de tua posse, que está na nossa posse, e a gente tem a obrigação, né? Tem um dever, a gente tem um compromisso, ou seja, obrigação
de arcar, de honrar com aquele valor, com aquele compromisso, enfim, de pagar efetivamente. Então, bens, o que são bens? Dentro do campo aqui dos patrimônios. O patrimônio é conjunto. Os bens, direitos e obrigações. Tá, e os bens, o que são? É tudo que possui valor econômico, monetário, financeiro, como você queira, que satisfaça necessidades, ou seja, aquilo que o ser humano precisa para viver, para conviver em sociedade civil organizada, enfim, para viver em família. Ele precisa de suprimento, precisa de patrimônio, precisa de algo orgânico que o satisfaça. Isso é um bem, possui valor econômico. Ó, gravem essa palavra, esse termo aqui, né? Essas duas palavras. Valor econômico, ou valor monetário, ou valor financeiro, que seja, ele está atrelado ao tal do bem. Está aqui o bem. Tá? Aí tá, eu tenho bens tangíveis e intangíveis. Tá lógico, tangível é aquilo que a gente pode tocar, né? Intangível é aquilo que a gente não pode tocar. Então, tangível, objeto, algo físico. Aí a gente tem exemplo aqui, o dinheiro, veículos, máquinas, imóveis, entre outros. Logo, o intangível tem que ser abstrato. Aquilo que não é físico, né? Aqui o rabiscado. Então, patentes de marcas, por exemplo, cotas, ações, qualquer outra coisa dessa natureza. E que tenha valor econômico, ok? Aqui, ó, estou circulando novamente, já em cima. Tenha valor econômico, então se configura, se revela como bem, ok? E os direitos, hein? O conjunto de bens está aqui. Já falamos dos bens tangíveis e intangíveis, ok? Tem valor e tal. Os direitos, o que são tais dos direitos? Está aqui, ó. Está em vermelho também. São bens, ou seja, aquilo que tem valor. Seja objeto físico, seja algo abstrato e que tenha valor. Mas que está em poder de terceiros. Dos quais está poder dos terceiros. Entendam isso. Dos quais se tem valores a receber. Opa, então eu tenho valor a receber desses terceiros aí, desses caras. Exemplos, tem vários. Eu coloquei alguns ali só. Notas promissórias, boletos, valores de aluguel, aplicações financeiras, entre outros. E as obrigações? Bens de terceiros, agora são os bens dos terceiros, ou seja, esses caras aqui, que estão em nosso poder. Né? Coloquei aqui, em poder de uma entidade, ou seja, da empresa. O teu poder, em meu poder, nosso poder, se a gente for da mesma empresa, a gente for sócio, sei lá, dos quais se tem valores a pagar. Agora é o contrário. Aqui, ó, é a receber, correto? Aqui, ó, onde eu estou riscando. E aqui, ó, senhores e senhoras, é a pagar, né? Bem que não podia ser diferente, mas tem que ser. É a vida. Vem vindo a realidade. Prestações, boletos, aluguéis, impostos, fornecedores, né? E haja gasto aqui com fornecedor, porque você precisa de matéria-prima, você precisa de insumo, você precisa de material direto, você tem que consumir mão de obra, então esses fornecedores não necessariamente é só de matéria-prima, um insumo, de produto e tal, semi-acabado, acabado, mais embalagem, mas também prestadores de serviços, que você consome, evidentemente, como empresa, que eu digo você como empresa, né? E você tem que arcar, você tem que pagar por aquela despesa. Ó, falar em despesa, lembra lá das despesas e dos custos? Custos fixos e custos variáveis, despesas fixas e variáveis. Variável porque varia, flutua de acordo com o volume de venda, com o lote fabricado. O que é fixo, independente do que se fabrica, da quantidade que se fabrica ou da quantidade vendida, o fixo permanece lá, não tem jeito. Aí é isso que vem o conceito e a prática de margem de contribuição. Aí nos leva a margem de contribuição unitária, que por sua vez nos conduz até o ponto de equilíbrio, calculado pela expressão matemática, custo fixo mais despesa fixa, que são os gastos fixos, sobre a margem de contribuição unitária, que nos fornece um quantitativo de itens de unidades do produto A, B ou C, X, Y, Z, que nos garante o sustento, a manutenção do nosso negócio, sem obter lucro e também não ter prejuízo, ou seja, zerando, efetivamente, né? De fato, é o ponto de equilíbrio. Então, senhores, ativos passivos e o patrimônio líquido. Agora a gente está entrando em outra pauta, ok?
temos esses personagens aqui. Acompanhem comigo. Leiam junto comigo e ouçam, né? Evidentemente. O tal do ativo refere-se ao conjunto de bens, direitos, ok, e que é a parte positiva, então, do patrimônio bruto. Okay? Esse é o teu ativo. Exemplo de ativo: capital investido, capital dentro do caixa, né? Patrimônio, né? Propriedade, melhor dizendo, que patrimônio estou me referindo a propriedade, mas patrimônio é esse conjunto todo. Eu tenho a mania de falar patrimônio para propriedade, né? Mas propriedade também é patrimônio, dinheiro também é patrimônio, porque é o conjunto de bens, certo? Se é o conjunto de bens, pode ser tanto dinheiro, como pode ser propriedade de certos veículos, que faz parte do teu patrimônio bruto da entidade. Okay? Evidentemente que o passivo, esse personagem aqui, ele vai se referir ao conjunto, então, de obrigações. Que, no caso, são agora, quem? O capital teu? Não, o capital desses caras aqui, ó, dos terceiros. Se o capital do terceiro, ou melhor, se o patrimônio bruto representa a parte positiva, fato é que o que pertence aos terceiros configura-se parte negativa. Revela-se parte negativa. Olha, um detalhe: capital, senhores e senhoras, não é só dinheiro, não. Tá? É também. Não acha que capital é só o dinheiro. É também. Ok? E o patrimônio líquido, um termo bem usual no campo contábil, ou seja, na contabilidade, vai se referir então às obrigações da entidade. Sim, as obrigações, estou aqui deixando destacado para você. Que a entidade, ou seja, a empresa, tem para com os acionistas. Você pode citar aqui também os sócios. E ela avalia, ou seja, estuda. Ela tem um olhar centralizado e focado, né, que é o ato de avaliar, o ato de estudar, ou seja, de trabalhar com isso. Essa flutuação, que no caso é a situação da empresa como um todo. Então, se aqui é o patrimônio bruto, lá na parte positiva, um ativo, e o passivo é a parte negativa, ou seja, é capital dos terceiros, desses caras, então o patrimônio líquido ele vai se configurar na situação empresarial, vai se revelar na atual conjuntura, já ouviu esse termo, né? Ou seja, na atual conjuntura, ou seja, na realidade momentânea, naquele instante da empresa A, B ou C, X, Y, Z. Ok? Então vamos dar sequência aqui. Equação patrimonial. Ainda trabalhando nesse campo, com o ativo, com o passivo e com o patrimônio líquido. Bem simples. Lá na aula anterior, né, você viu essa configuração aqui de equação, de modelo matemático. Que o patrimônio líquido ele vai ser a parte positiva menos a parte negativa. Então você vai subtrair o passivo do ativo. Então você obtém o patrimônio líquido. Mas você pode ler de outra forma também. Ou seja, o PL mais o passivo. Ok? Escolinha da Tietê. Estou passando o passivo, a parte negativa, para o outro lado da igualdade. É igual o ativo. Compreendeu? Você pode ler dessa forma também. Por quê? Se usa muito dessa forma. Por isso que eu já estou te apresentando. Ah, confundiu a mente. Não tem que confundir. É muito simples. Mas dessa forma aqui, se você consegue, né, identificar melhor, ok. Trabalha assim. Mas você também pode trabalhar daquela forma. O que aconteceu ali? Só mudei a parte negativa, que é o dito passivo. Né, aqui, ó. A parte negativa, okay, o que é o capital desses caras aí, dos terceiros. Então é o conjunto de obrigações que se tem. Passei para o lado de cá, está se somando ao patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido vai ser o ativo menos o passivo. Ou seja, você subtrai o passivo do ativo para atingir o patrimônio líquido. Então, se você passa o passivo para o outro lado da igualdade, ele vem com o sinal trocado. Então, patrimônio líquido mais o passivo resulta no ativo. Ok?
Porventura, não fixou, volta aí um pouco no vídeo e ouça e veja novamente, por gentileza. Então, eis as situações patrimoniais que eu tinha falado na introdução, lá no início dessa aula. Ou seja, a condição que a empresa está em dado momento. Cigano, quando o ativo está maior, ou seja, ele suplanta o passivo, qual é a situação da empresa? Se aqui a parte positiva está suplantando a parte negativa, bem, você há de convir que a condição, o status quo aí, a situação da empresa é favorável. Então, o patrimônio líquido aqui, ó, está, senhores e senhoras, positivo, evidentemente. Ou seja, uma outra leitura. A gente leu que é favorável e o PL está, né? PL aqui não é participação de lucro, não. PL aqui é patrimônio líquido. Está positivo. Por quê? O positivo, que é os ativos, está suplantando a parte negativa, que é o tal do passivo, ok? Uma outra leitura. Os bens e direitos, eles estão suplantando também as obrigações. Estão maiores. Ou seja, o que acontece aqui? Palavra que eu estou riscando aqui. Superavitou. Ou seja, existe um superávit. Porque a parte positiva, ela está maior que a negativa. Ora, então o patrimônio líquido, ele está positivo naquele momento. Então houve aí um superávit. Quando o ativo, senhores e senhoras, ele está inferior ao passivo, ou seja, o passivo, ele está suplantando o ativo. E aqui a gente pode fazer um paralelo lá naquela nossa conversa, lembra? Lá desde o curso de administração, marketing, venda, logística também, sempre falei nisso, sempre vou falar. Cliente, relacionamento, lucro e tal. Isso aqui, ó, receita menos gasto. Se o gasto suplanta a receita, você tem prejuízo. Certo? Prejuízo. Agora, se a receita suplanta os gastos, a gente tem o que se espera, que é o tal do lucro. Então, você pode fazer um paralelo com essas situações aqui, essas condições patrimoniais que a gente está analisando, que a gente está estudando, tudo mais, certo? Então, aqui, ó, é o que está acontecendo. O passivo, a parte negativa, está engolindo o ativo. Você está engolindo o ativo, você está maior que o ativo. Em vez de favorável, só pode ser desfavorável, que nos conduz a obter e enxergar, evidentemente, um PL negativo, ou seja, um patrimônio líquido negativo. Uma outra leitura. Se aqui, na situação favorável, os bens e direitos, eles suplantam as obrigações, o que são os bens e direitos? São os valores econômicos, monetários, financeiros, como que a receber. Aqui é o contrário. Aqui os bens e direitos, eles são inferiores às obrigações, ou seja, as obrigações, os compromissos que você tem, obrigações, os deveres a pagar, né, as contas a pagar, vamos colocar assim também, ela está engolindo, está sendo maior, suplanta aquilo que você tem a receber. Ora, está na cara que o PL só pode ser negativo. É uma situação desfavorável. Ainda não é o fim de tudo, tá? Ainda tem como reverter essa situação. Vou te mostrar uma situação ali que já está praticamente no fundo do poço. Essa daqui, ó. Situação muito difícil, né? Vamos chegar lá. Situações patrimoniais ainda continuando. Agora a gente tem essa situação aqui, gente. A gente tem essa realidade, que é ativo igual. Igual a quem? Igual passivo. Então você tem a parte positiva igual a parte negativa. E como é que fica essa história então? Perceba aqui, ó, que o PL ele é nulo. Ele está igual a zero. Uma outra leitura. Bens e direitos, então, eles nem suplantam, tampouco são inferiores às obrigações, ao que você tem que pagar. Mas dizer está equivalendo às obrigações. Então, uma situação de igualdade. Talvez não certinho ali cravado, bem próximo. Tal como lá no ponto de equilíbrio. Ah, não deu zero, está próximo a zero. Lógico, está próximo a zero, dentro da realidade. Trabalhamos números que nos resultassem aquela situação de zerar lá embaixo na planilha de controle, né? Na tabela da demonstração de resultado nas aulas anteriores, lá na Stand Market, de venda.
para te mostrar que a realidade, a propósito, o objetivo do ponto de equilíbrio, né, que é alcançar um lote de produção, principalmente um volume de venda, que garanta ali a existência, pelo menos, da empresa. Não tem lucro nem prejuízo, mas zerou. Na realidade, vai dar próximo de zero, tanto para baixo quanto para cima e tal, mas se revela ali um ponto de equilíbrio. Aqui é a mesma coisa. Talvez não vai estar batendo cravadinho ali o valor exato, mas estarão em proximidade, né, contribuindo, revelando, né, melhor dizendo, essa situação. Então, quando você põe na balança, né, uma expressão que a gente usa, né, quando você põe na balança, você vê que está equilibrado. Não tem um lado, né, mais pesado que o outro. Né? Não tem um lado, né, o negativo não está aqui descendo, o positivo está lá em cima, mais leve, e nem o positivo está mais pesado. Nessa balança, nessa visão assim de balança, você vê um equilíbrio ali estático, aí, eis o nome lá, estática patrimonial, né? Que pode ser entendido também, ao meu ver, por dinâmica, ou seja, movimento, ok? Então, as obrigações aqui que você tem a pagar, elas estão praticamente, ou estão efetivamente equivalendo aos direitos. Aí você tem outra situação aqui. Aqui você tem um ativo igual ao passivo, ou seja, a parte negativa equivalendo à parte positiva equivalendo à parte negativa. E aqui você tem a parte positiva equivalendo ao PL. Olha só, ativo igual ao PL. Como é que funciona isso aí? Vamos ver se essa situação é legal ou é uma situação, né, ruim. Vamos ver. Ativo é igual ao PL. Olha só. O que você tem de ativo está equivalendo ao teu patrimônio líquido. Então, numa situação plena, cara. Você está numa situação de plenitude, né, de gozo, de alegria, porque os seus bens e direitos, eles estão em pé de igualdade, cara, com o teu patrimônio. Olha só que maravilha. Então, o passivo não é a parte negativa? Aí, a parte negativa está nulo, é zero. Isso aqui é uma situação que todo mundo quer ter. Lá na contabilidade se usa o termo, situação plena. Aqui eu já coloquei plenitude mesmo para você ver que o cara está com, como se diz, burro na sombra, ou seja, está totalmente tranquilo, por assim dizer. Por quê? Conforme você enxerga ali a situação patrimonial, né, dessa estática ou dessa dinâmica patrimonial, aqui a situação está mais que favorável, está confortabilíssima, por assim dizer. O teu ativo ele equivale ao teu patrimônio líquido, cara. Ou seja, o teu passivo, a parte negativa, ela é nula, não existe. É exatamente isso que está mostrando aqui a situação. Então, nessa conjuntura, ou seja, nessa atual situação, é uma situação realmente muitíssimo favorável. Você está bem confortável, porque o teu passivo, a parte negativa aqui é nula. E os teus bens e direitos, ou seja, os teus ativos, estão em pé de igualdade, ou seja, eles são iguais, equivalem ao teu patrimônio líquido, ok? Então a parte que seria realmente uma que ninguém quer passar, essa daí, ó. Dá uma olhada para ela. Talvez você já olhou, já tenha, e é mesmo, isso aí eu não quero ter mesmo. Já vou começar aqui de baixo para cima, né? Em vez de começar aqui na sequência, né? Numa visão, num pensamento, numa ação sequencial, né? Nós ocidentais agimos assim, né? Mas os orientais, enfim, o pessoal lá do Oriente Médio, eles têm uma filosofia, uma prática cíclica, né? Eles podem começar no 5, no 7, depois volta para o 2, para o 1. A gente tem mania de sequência. Então eu vou fazer aqui, ó, de baixo para cima. Olha o último item aqui. Enxerguem isso aqui. Está escrito. Ativo é o quê? Nulo. Ou seja, o Azão aqui, que é o ativo, é igual a zero, cara. E o teu patrimônio líquido, ele está em pé de igualdade, não com o teu ativo conforme na situação anterior. Conforme nessa situação aqui. Tá vendo? Está em pé de igualdade com quem? Ou seja, está igual a quem? Equivale a quem? Senhoras e senhores. A parte negativa, o passivo. Então, não existe ativos. Praticamente. Ou então o mínimo. Então você pode até... O que está revelando ali? Uma inexistência de ativos. Por completo, por assim dizer. Configura-se o quê?
patrimônio líquido está em pé de igualdade com a tua parte negativa. Senhores, essa situação aqui, ó, quando o passivo, que é a parte negativa, está igual ao patrimônio, é a situação que ninguém quer. Patrimônio líquido equivale, não agora aos direitos e bens, que é a parte positiva, os ativos. Agora está equivalendo a quem? A parte negativa, as obrigações. Enxergou? Está entendendo por quê? Né, a minha insistência em apresentar a você o conceito primeiro da coisa, né, que em questão a contabilidade e sua abrangência, né, na medida do possível, evidentemente. Ou seja, o conceito, o que é. Para então a gente partir para uma prática bem forte depois, com números e tal, para dizer o como é, como funciona. Então o conceito, o que é, depois o como é, como funciona, como se faz, como se age, como pratica. E lógico, o para que serve, sua intenção, seu objetivo, a sua finalidade. Ok? Então podemos concluir, senhores, que o ativo, coloquei esse personagem aqui, eu poderia colocar os três, passivo e o patrimônio líquido, mas coloquei só o ativo. Dá para entender aqui os três de uma forma geral. Acompanhe a leitura comigo. Sempre deve suplantar, sempre, o passivo, ou seja, a parte positiva tem que sempre se apresentar dessa forma aqui em relação à negativa. De forma que, né, a fim de que o PL, ou seja, o patrimônio líquido, ele seja o quê? Seja positivo, senhores e senhores. Pois a saúde financeira de qualquer entidade que seja, eu coloquei aqui empresarial, depende dessa relação, depende, onde estou riscando, dessa relação, dessa estática, dessa dinâmica aí patrimonial, devendo estar favorável, ao menos, empenhando-se para uma situação plena. Né? Então o objetivo é o quê? Atingir essa situação de plenitude realmente total, né? De propriedade total, situação plena. Qual a situação plena? Eu vou voltar lá nela para você enxergar. Essa situação aqui que a gente vislumbrou, estudou. Ativo igual patrimônio líquido. Ou seja, você atinge uma plenitude, uma situação plena. O passivo ele é nulo. Situação maravilhosa. Né? Então, eu disse lá em outras palavras que pelo menos, né, a gente tem que estar com essa situação aqui, onde eu estou riscando. De modo que a saúde financeira da empresa esteja em condições favoráveis. Todavia, a intenção é o quê? Sempre buscar essa situação plena. Senhores, um grande abraço, até a terceira aula de contabilidade. Inscreva-se no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Clica lá no sininho, evidentemente, para receber nossas notificações. Um abração aqui do Thiago Jesus, seu professor, e da NT, né? E de toda a equipe. Um abraço e até mais.